Já pensou em descobrir quais são os grupos de alimentos que influenciam diretamente na qualidade de ereção? Vem comigo que esse é o vídeo de hoje. Meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga e o meu grande objetivo é fazer com que a sua vida sexual seja feliz e prazerosa. E o tema desse vídeo de hoje é a alimentação que ajuda você a melhorar a ereção. Recentemente eu fiz um vídeo sobre os 5 grupos de alimentos que faz você broxar e olha, foi um sucesso nas minhas redes sociais e muita gente falou: Débora, faz o contrário também. Além de você falar o que a gente não deve comer, fala o que a gente deve comer. Foi aí que eu decidi gravar esse vídeo. Inclusive, a indicação do vídeo anterior, depois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo ou em algum lugar aqui para você assistir. Mas antes de eu falar sobre os alimentos, eu quero explicar sobre o que é disfunção erétil, né? O que é a falta de ereção. A gente tem a disfunção erétil pela causa fisiológica e a gente tem a disfunção erétil pela causa psicológica e ou emocional. A disfunção erétil por causa fisiológica, ela tem como causas uso de medicamentos, problemas de saúde, por exemplo, como dificuldade em circulação sanguínea, problemas no coração, medicamentos de diversas maneiras, até mesmo medicamentos para depressão. Então a gente tem aí esses problemas fisiológicos, entre outros, tá? Eu não comentei sobre todos aqui. E aí a gente tem a disfunção erétil pela causa psicológica e emocional, que acontece principalmente por altos níveis de ansiedade, por depressão, autoestima afetada, problemas no relacionamento. Aí a gente também tem a falta de conhecimento no seu nível, na gangorra excitatória. Então a gente tem a disfunção erétil, que é a dificuldade de ter ou manter uma ereção suficiente para a penetração. Então, isso é disfunção erétil. E a gente tem a fisiológica, que são essas causas que eu comentei, medicamentos, problemas de saúde, etc. E a psicológica, que vem como essas causas que eu comentei, ansiedade, depressão, problemas no relacionamento, etc. Agora, como é que você descobre se você tem disfunção erétil fisiológica ou psicológica? Basicamente, eu consigo com algumas perguntas te ajudar a responder isso, mas é claro que nada como uma análise de um médico urologista primeiro para saber se é fisiológica. Mas basicamente é o seguinte: você tem ereções em alguns momentos da vida, por exemplo, ereção pela manhã, ereção ao se masturbar, você até tem ereção antes da relação, mas perde no momento da penetração. Se você tem ereção em algum momento desses que eu te perguntei, então a possibilidade de você sofrer com a disfunção erétil psicológica é de 99%, 99,9%. Por quê? Porque você tem ereção, mas você só perde na hora da penetração. Então a gente já vem para um tratamento mais psicológico e emocional. Agora, se você não tem ereção nunca, em momento algum, não importa qual a situação, e inclusive também na hora da relação, então aí o convite é de você visitar um urologista para você saber o porquê isso está acontecendo e aí efetivamente tratar. E nas dicas que eu vou dar hoje sobre a alimentação, a terceira dica é a melhor. Você precisa ficar aqui para saber um pouquinho mais sobre ela. E é importante eu falar também sobre os tipos de disfunção erétil. A gente tem a disfunção erétil primária, a secundária ou adquirida e a situacional ou generalizada. A disfunção erétil primária é quando você tem a dificuldade com a ereção desde o início da sua relação sexual, da sua vida sexual. A disfunção erétil secundária ou adquirida, ela acontece em algum momento depois da sua experiência sexual. Então você, por exemplo, começou a ter uma vida sexual com 15 anos de idade e aí você começou a enfrentar dificuldade com 25, com 30 anos, isso é uma disfunção erétil secundária e ou adquirida. E por que adquirida? Porque provavelmente não, né? O cenário mostra que você adquiriu em algum momento da vida, então ela é secundária. E a situacional ou generalizada é quando
A generalizada é quando você tem dificuldade com a ereção em todas as relações e também com todas as pessoas, independente do lugar da pessoa. E a situacional é quando você tem dificuldade com a ereção apenas em algumas situações ou apenas com algumas pessoas, tá? Independente se é primária, independente se é secundária, independente se é generalizada ou situacional, em todos esses casos há tratamentos. E dentre os tratamentos, por exemplo, que eu disponibilizo, tratamento com terapia, cursos para alunos, etc., dentro desse tratamento tem o tópico e o pilar hábitos de vida e comportamentos. E nos hábitos de vida, aí sim, entram aí os hábitos alimentares. É claro que aqui eu não vou listar 100% dos alimentos, mas eu vou listar grupos de alimentos que influenciam sim diretamente na sua resposta sexual. E o primeiro grupo são os alimentos que têm como fonte ômega 3. Por exemplo, oleaginosas são ricas em ômega 3 e também antioxidantes. E esses antioxidantes, eles melhoram a circulação, a lubrificação e também te dá mais energia. Sexo basicamente é energia, sexo é disposição física e ereção é o quê? Ereção é boa circulação sanguínea na região genital. E as oleaginosas que são cheias de ômega 3 e também antioxidantes, elas têm esse papel que é fundamental. E dentro desse ômega 3, né, dentro dessa vitamina ômega 3, a gente tem salmão, a gente tem peixes, a gente tem abacates, a gente tem nas oleaginosas, a gente tem castanhas, a gente tem amêndoas, amendoim, nozes, porque são oleaginosas, sim, são alimentos gordurosos, mas que têm alto índice de ômega 3. Então, já fica o meu convite aí para você inserir no seu cardápio mais peixes, né? Quando eu era criança, passava lá o carro do peixe na rua de casa falando: peixe é bom para cuca, peixe é baratinho, baratinho, baratinho. E aí mal sabia eu, né, que peixe ajuda, que eu iria cantar essa música aí para vocês que estão no meu canal no YouTube. Olha como o tempo passa e como a gente lembra das coisas, né? Lembrei disso agora, inclusive. Então, peixes e oleaginosas são ricos em ômega 3 e antioxidantes, e isso acaba atribuindo aí numa melhor resposta sexual. E em segundo grupo de alimentos, a gente tem frutas vermelhas. Pois é, as frutas vermelhas, elas também ajudam aí a melhorar o fluxo sanguíneo para os órgãos genitais. E quando a gente fala de ereção, a gente basicamente fala de um bom fluxo sanguíneo. Porque se não tem um bom fluxo sanguíneo, se não tem uma boa corrente sanguínea, ali uma circulação sanguínea para a região genital, a ereção ela vai ficar comprometida. E aí a gente tem as frutas vermelhas fazendo esse papel de uma melhor circulação sanguínea para que você tenha uma boa resposta de ereção. Inclusive, uma pesquisa revelou que os flavonoides, ou seja, que são os componentes moleculares encontrados nessa linha de frutas vermelhas, eles relaxam as artérias que ajudam nesse fluxo sanguíneo para o pênis. Então, por isso que é mais fácil conseguir a ereção. Então, todos esses alimentos que eu estou citando aqui, eles têm esse fundamento de favorecer a circulação sanguínea. Inclusive, sobre esses dados, né, sobre as frutas vermelhas, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui, mas eu trouxe aqui, fiz a questão de trazer um estudo onde fala sobre as frutas vermelhas, e o link está aqui na descrição desse vídeo para você ler muito mais e saber que isso não é da minha cabeça só, né, da cabeça da Deborita, mas tem um estudo falando sobre esses alimentos que são como, por exemplo, eu anotei aqui na minha colinha, por exemplo, morango, mirtilo, amora, uva, cereja, maçã. Todas essas frutas, elas têm ali esses flavonoides que favorecem a irrigação sanguínea. Então eu deixei aqui o link desse estudo para você saber como isso influencia na sua resposta de ereção, tá? Agora, Débora, por que a alimentação ela é tão importante, né? Por que investir na alimentação? A primeira coisa, porque quando você tem uma alimentação saudável, por exemplo, com antioxidantes, como eu comentei, do ômega 3,
como as frutas que favorecem a circulação sanguínea, ou seja, as suas veias elas se dilatam mais para esse sangue correr melhor. Naturalmente, esse organismo ele fica menos inflamado. Quando a gente consome muitos produtos industrializados, muito enlatados, a gente está consumindo uma química muito grande. Então, percebe que nesses alimentos que eu comentei com vocês aí, eu praticamente não, né? Eu não falei sobre produtos industrializados. Eu falei sobre produtos, sobre alimentos naturais. Então, quando você cuida, quando você investe na sua alimentação, você tem primeiro um organismo desinflamado. Segundo, você tem maior disposição física. Por quê? Ao passo que o seu organismo ele não é um organismo inflamado, ao passo que o seu organismo ele fica um organismo mais leve, ao passo que você não fica sobrepeso, naturalmente você tem mais energia. E muitas vezes, muitos homens têm problemas com ereção porque ele tem pouca energia e ele tem pouca energia porque ele se alimenta muito mal. Então, por isso que é importante você cuidar da alimentação. E o terceiro aspecto de o porquê que você precisa cuidar da sua alimentação é porque você vai evitar problemas cardíacos. Pois é, você vai evitar problemas no coração. Porque, inclusive, tem muito homem que ele começa com sintomas de falta de ereção, ou seja, não tem uma circulação sanguínea boa na região genital, mas que isso muitas vezes já é um indício, já é um sinal de que o coração ele já está começando a sofrer com esses maus hábitos que a gente vai adquirindo na vida. Então percebe que uma coisa está completamente ligada à outra. E em quarto motivo, não menos importante para você cuidar da sua alimentação, é que você previne depressão e ansiedade. Exatamente isso. Há estudos também, esse eu não separei aqui, mas há estudos que indicam que pessoas que se alimentam mal, o intestino funciona mal e o intestino, na verdade, é o nosso segundo cérebro. E aí, por conta desse intestino funcionar mal, ele não libera neurotransmissores de bem-estar, de prazer, de recompensa, ele não faz uma comunicação assertiva com o sexo e o nosso organismo ele precisa de muito tempo para poder fazer digestão, visto que a gente come industrializado. E aí, muitas pessoas têm sintomas de depressão por causa da alimentação. Isso é uma loucura, gente. Parece brincadeira, mas isso influencia mesmo. E muita gente sofre, inclusive, de ansiedade por conta de uma má alimentação. Porque a má alimentação deixa a gente cansado, sobrepeso, sobrecarregado, muitas vezes sem energia. E sem energia a gente não produz e sem produzir a gente vai gerando ansiedade. Então, uma coisa vai levando a outra. Agora, a terceira dica que eu comentei para vocês, que é a dica que vai mudar a sua vida, não é sobre um alimento específico, mas sobre uma dieta, literalmente um hábito alimentar, que esse sim vai transformar a sua vida sexual, principalmente na ereção, que é a dieta mediterrânea. Aí para esse item eu fiz questão de salvar, que também o link está aqui embaixo, um estudo onde fala sobre a dieta mediterrânea e o benefício para a qualidade de ereção na vida do homem. E por que a dieta mediterrânea ela é boa para a ereção? Porque essa dieta ela é com base em frutas, vegetais, carnes magras, até um pouquinho de vinho tinto, grãos integrais. E essa dieta ela é basicamente a dieta perfeita para o coração. E quando a gente pensa em uma dieta perfeita para o coração, essa dieta perfeita para o coração, ela também é perfeita para a circulação. Porque o coração, ele basicamente é o que bombeia sangue para todo o nosso corpo. Então, quando uma pessoa, ela, por exemplo, tem colesterol alto, quando ela tem essas dificuldades, é porque a alimentação ela está disfuncional. E a dieta mediterrânea é a melhor nesse sentido. Inclusive, falando sobre esses grupos de alimentos, sobre a dieta mediterrânea, eu fiz questão de preparar um e-book sobre o guia, sobre uma sugestão alimentar para você seguir para a sua qualidade de ereção e para a sua saúde do coração. Esse link desse e-book está aqui abaixo desse vídeo. Agora não é sobre um estudo, mas tem aqui embaixo um link onde você pode baixar esse e-book totalmente gratuito, que é o e-book para você saber quais são os alimentos que vão ajudar na sua qualidade de ereção. Essa dieta mediterrânea especificamente,
ela vai te ajudar muito além de ter uma ereção de qualidade, mas ela vai ajudar você numa fase de emagrecimento, vai ajudar você a sair do sobrepeso. Também há indicações de que pessoas com sobrepeso, ela tem dificuldade com a ereção. Tem um estudo que foi feito recentemente, que está aqui embaixo, falando sobre a influência, né? Tem um estudo falando sobre a influência da dieta mediterrânea na vida do homem que quer recuperar uma ereção e uma ereção de qualidade. Porque se você não segue essa dieta mediterrânea, você naturalmente tem um sobrepeso. Então, quando você tem esse perfil, esse hábito, com essa dieta, com essa reeducação alimentar, você acaba favorecendo o emagrecimento, você sai do sobrepeso e o seu corpo ele funciona melhor. Então, um corpo magro não é sobre a ditadura da magreza, mas um corpo magro é sobre um corpo que funciona melhor. O sobrepeso ele tem um organismo, ele tem um corpo completamente inflamado e esse corpo inflamado ele não vai deixar você ter uma vida sexual de qualidade, uma energia com qualidade, até uma ereção com qualidade. É claro que eu não estou falando aqui de um alimento único, né? Vamos imaginar, você segue ali a questão das frutas vermelhas e você só come fruta vermelha, mas aí você enche a cara de cachaça, você come coisas industrializadas, você só come a fruta vermelha. Vai adiantar? Não. Né? Então eu quero que você preste atenção, eu preciso que você preste atenção, não é um alimento específico, você precisa ter uma dieta, uma alimentação balanceada e hábitos de vida que são de acordo para uma boa saúde sexual. Aí sim você ajuda no desempenho sexual, no desempenho na cama, na resposta de ereção. Você tem que pensar basicamente em coisas que são saudáveis para sua vida. Agora, se você pensa assim, Débora, então lascou, né? Tá toda uma bagunça, eu como tudo errado, eu não como nada disso. Como é que você pode começar? Você tem a opção de chutar o pau da barraca e começar do zero, você tem sim essa opção. Eu, por exemplo, fiz essa opção e a minha vida mudou drasticamente quando eu mudei a minha alimentação, disposição física, enxaqueca, tudo desapareceu. Mas se você tem dificuldade com isso, começa a usar a regra 80-20. Como assim, Débora, 80-20? De todas as coisas que você come de maneira disfuncional, escolha duas para você ou trocar ou tirar. Então, por exemplo, Débora, eu vou tirar o pão, que é com farinha branca, é muito carboidrato. Tira o pão. Substitui por ovos mexidos, por exemplo. Débora, eu vou diminuir o refrigerante. Então, tira a princípio só essas duas coisas, o pão e o refrigerante. Você já vai sentir uma diferença na sua vida, na sua alimentação. Daqui a pouco, à medida que você se acostumou a comer menos esses dois alimentos, você diminui mais dois alimentos. E aí você vai perceber que o seu corpo ele vai começando a responder com isso. Então, basicamente, né, se a gente falar em uma dieta mediterrânea, basicamente a gente tem ali a lista das frutas, verduras e legumes, né, os vegetais. Você tem ali as carnes e a gente tem ali como fonte de ômega 3, a gente tem os peixes, por exemplo. A gente tem as oleaginosas, que vão as nozes, os amendoins, o próprio abacate, que está dentro desse mundo natural. Então, quando você vai unindo todos esses alimentos, o seu corpo ele vai sendo tratado, ele vai se desintoxicando, tá? E mais uma vez, aqui embaixo desse vídeo você pode baixar o meu e-book sobre alimentação para homens que querem melhorar a ereção. Eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Já coloca aqui nos comentários também o que você achou desse vídeo. Faz sentido para você? Você topa caminhar comigo numa nova alimentação para sua saúde? Se você topa, comenta aqui, eu topo, e bora mudar isso, né? Bora mudar já nesse ano de 2023. Não esquece de se inscrever nas minhas redes sociais, ativar os sininhos para receber as notificações, porque toda semana vídeo novo para homens, para mulheres e para relacionamentos. Grande beijo, te espero no meu próximo vídeo. Até mais!